A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. E vamos a mais uma aula de trimestre de 2018. Eu sou a professora Laudiceia, da Assembleia de Deus de Blumenau. A nossa aula de hoje tem por tema Jesus visita a casa de Deus. O objetivo da nossa lição é obediência aos pais. E o texto bíblico está em Lucas, capítulo 2, 41 ao 52. Vamos falar um pouquinho, antes de iniciar toda a nossa didática, todos os nossos visuais, nossos recursos, os subsídios. Vou falar um pouco para você, professor, sobre obediência. Ensinar as crianças a obedecer não é uma tarefa muito fácil, principalmente no meio em que estamos nos meios atuais, porque a nossa cultura ela está sendo formada com que os pais percam a autoridade com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Por isso que a palavra obediência, as nossas crianças, elas precisam ser colocadas dentro do seu coração, plantado esta semente, que a obediência é uma forma de ser abençoado por Deus. E quando nós desobedecemos, deixamos de receber a promessa do Senhor Jesus, que em todos os dias podemos ser abençoados, né? Então enfatize bastante, não só apenas nesta aula, que é o foco da nossa aula de hoje, obediência, mas isso precisa ser falado todos os momentos, durante todo o ano, constantemente, a obediência aos pais, a obediência aos professores, a obediência aos mais velhos. A criança ela precisa compreender. E é nesta fase, desde um aninho até a fase dos 8, 9 anos, né, que precisamos trabalhar essa forma de obediência. Porque quando eles chegam na pré-adolescência, com 10, 11, 12 anos, eles já têm uma opinião muito formada, né? E aí o que acontece? Eles começam a não querer obedecer certas regras, né? Porque eles às vezes acham chato, porque é desnecessário. E quando é se colocado dentro da palavra de Deus fundamentada, eles vão refletir e pensar, não, eu preciso obedecer porque assim é que Deus quer, né? E assim, se eu obedeço, eu vou ser abençoado, né? Ele tem que entender que as regras veio para ser cumpridas tanto na nossa vida secular como na nossa vida cristã, né? Porque sem regras não tem como a gente conviver nesse espaço, no meio social, com as pessoas, com as crianças. É uma forma de a gente poder lidar o eu com o outro. Você vai ensinar a criança a trabalhar principalmente em coletivo, em cooperação, né? Obedecendo as regras, respeitando os seus pais. Isso é muito importante para esta fase, porque é uma fase que começa a já saber discernar o que é o certo e o que é errado, o que é mal, o que é ruim. Eles já compreendem, então a palavra desobediência e obediência, eles já sabem o que é obedecer e desobedecer. Eles têm essa reflexão muito nítida, né, dessa questão de obedecer. E aí, eu trago nos subsídios em PDF, podem estar entrando no nosso site, uma pequena reflexão do que vem a ser desobediência, o que vem a ser obediência, para que você possa ter um conhecimento mais fundamentado, bíblico, para você ter um enriquecimento nas suas aulas quando você for falar sobre a obediência aos pais, porque precisamos estar bem calçados, né, para poder falar com os nossos pequenos, porque muitas vezes eles compreendem e percebem quando a gente não sabe lidar com certas situações, né, com certos textos, parece que nos falta algo. Eles sabem quando a gente estamos um pouco nervosos ou um pouco incertos de certos assuntos. Eles conseguem perceber, sentir através da nossa voz, pelo nosso perfil. E se você vai com bom argumento, não tem como eles questionarem muitos, né? Mas para que as crianças possam compreender o que é obediência mesmo, eles sentirem, né? Não apenas só falar, só abstratamente, mas vamos fazer um pouco de concreto, eu trago uma atividade, uma dinâmica para iniciarmos a aula. Ao iniciar a aula com as crianças, faça suas boas-vindas, faça um louvor, a oração, né? Fale do nosso texto bíblico, fale do nosso tema do nosso trimestre, que é Jesus vai à casa de Deus.
e explique para eles que vamos colocar eles todos em círculos, as crianças em círculos, e que você vai cantar uma música. E ao você parar esta música, aonde a caixa, quem estiver segurando a caixa, vai ter que decidir algo, né? Aqui pode ver que eu coloquei cuidado, perigo, né? Você pode botar não abra, preste atenção, né? E daí você vai colocar o seguinte, que ele vai escolher se vai abrir ou não esta caixa. Mas eu também sugiro que não explique para a criança o que será feito. Apenas coloque ela em círculos, diga que você vai passar esta caixa e quando você parar a música, quem ficar com a caixa é que você vai perguntar algo, né? E aí eles vão percebendo toda a dinâmica da aula da palavra obediência e desobediência. Por quê? Quando a criança ela segurou a caixa, aí você vai dizer assim, Paulo, você ficou com a caixa. Diga para a prof, você vai abrir para ver o que está dentro ou você não vai abrir? Deixe a critério. Aí ele vai dizer que vai abrir. Vamos dar um exemplo. Aí quando ele abre a caixa, você já vai estar em suas mãos. Você pode colocar em suas mãos, quando ele abrir a caixa, vai ter uma carinha de triste, né? Porque ele abriu a caixa. E aí eu fiz uma carinha de feliz também. Que é quando ele abrir a caixa e quando a criança decidir não abrir a caixa, você está segurando a caixinha de feliz, aí você vai mostrar para ele o feliz, porque ele não abriu a caixa. Dentro da caixa você coloca o triste e fora, você segurando, o feliz. Aí quando ele abriu a caixa e viu a carinha triste, que ele não pode mostrar para ninguém, então você chama ele até o centro do círculo, antes de abrir a caixa, e pergunte para ele se ele vai abrir ou não. Aí se ele abre, mostrou a casinha, a rostinho de triste. Aí você fala para ele, agora você tem que ir para fora do círculo. Ninguém vai entender. Aí as crianças, por estarem curiosos, uns vão querer abrir, outros não vão querer abrir, né? E aí você vai fazer toda essa dinâmica. Quando você passou por todos os alunos, para que eles possam ter a livre escolha de obedecer ou desobedecer, mesmo que eles não saibam. Aí você fala, né? Depois, ali quando terminar. Olha, estão vendo que estão dentro do círculo? Dentro do círculo é quem estão aqui quem obedeceu. Obedeceu o quê? Aos sinais da caixa. De cuidado, perigo, não abra. E quem ficou fora do círculo foi quem abriu a caixa. Por quê? Os avisos veio para nos alertar e precisavam obedecer. Teríamos que ter seguido o que a caixa pediu. Cuidado, perigo, não abra, né? Mas às vezes, como somos curiosos, às vezes queremos desobedecer, e aí a gente acaba cometendo este erro e ficamos fora do círculo. Daí você faz também o seguinte, quem está dentro do círculo, que obedeceu, ficou abençoado, né? Ficou abençoado, foi abençoado pelo nosso Deus, foi abençoado pelo nosso Jesus Cristo. E quem ficou fora, perdeu a bênção. Aí você pode enfatizar, lembra que eu falei desde o início da nossa aula, que hoje nosso trimestre seria uma chuva de bênção? Então, essa chuva de bênção vem da obediência, né? E aí você já enfatiza sobre o tema que eu falei no início do nosso trimestre, né? Sobre a chuva de bênção nesse trimestre que o Senhor tinha colocado no meu coração, para você estar trabalhando o plano de frequência, com os caderninhos que eu dei como sugestão, de colocar os corações, aí quem trouxe oferta, quem não trouxe oferta, quem trouxe Bíblia, né? Quem trouxe o material, a revista, e aí você fez todo esse trabalho, que agora é o momento de entregar só os corações para ele colar. E daí é o plano de frequência. E depois desta dinâmica, aí você pode sentar as crianças e você vai enfatizar. Pois é, criança, a nossa aula de hoje vai falar sobre obediência. Que Deus, que Jesus, ele obedeceu. Aí você também trago como subsídios, né, e sugestão para a aula, em vez de usarmos os visuais, vamos fazer essa contação de história diferente. Você já havia combinado, vamos dizer, uns 2 dias, né, com um dos pais de uma das crianças, um pai e uma mãe. E aí eles vão estar vestidos de Maria e José, certo? E ao
ao seu chamado, eles iriam entrar em sua sala, ok? Para estar procurando Jesus. Aí você explica toda a dinâmica, né? Que daí assim, eles vão estar desesperados, procurando entre as crianças, que eles mostrem desespero, o papai e a mamãe. Será tão importante a família participar da escola bíblica dominical, é muito importante a gente dar este valor à família. E aí você pega o filho dessa família, desses pais, e meio que esconde um pouco, deixa eles meio tumultuados no meio das crianças, escondidos, para que os pais entrem realmente desesperados. As crianças não vão entender, porque o pai e a mãe do amiguinho estão lá. E aí eles começam a procurar, você explica bem isso uns 2 dias antes da sua escola bíblica, né, com os pais. E eles procuram até que no final eles vão achar Jesus. Aí quando eles acharam ali o menino que são o filho dele, eles vão ficar felizes, dizer que achou, que alegria encontrá-lo, né? Aí as crianças não vão entender. Aí você vai dizer que o papai e a mamãe do João esteve ali presente, que eles estavam representando a nossa história de Maria e José, e o filho seria Jesus. Que Jesus foi à casa de Deus, né, a casa do seu pai, pela primeira vez, quando tinha 12 anos, e ao chegar lá, ele gostou tanto de estar na casa de Deus, tanto de ficar lá, que acabou o papai e a mamãe saindo e não perceberam que Jesus ficou no templo. E eles retornaram desesperados. E assim o papai e a mamãe também ficam desesperados quando eles se escondem, quando a mamãe diz que eles têm que ficar sentados, eles saem do lugar. Por quê? Porque eles têm amor ao seu filho. Eles se preocupam com seus filhos. Aí eles vão perceber na dinâmica o desespero do pai e da mãe. E eles vão sentir, né, toda aquela confusão, vão perceber, e eles vão estar participando, se envolvendo, um trabalho cooperativo, né, um trabalho coletivo, e é muito importante para que as crianças elas possam estar no meio dessas histórias para vivenciar, né? Elas estão experimentando a vivência dessa questão da obediência, da desobediência, né? De todo aquele envolvimento na sala. Muito mais, às vezes, do que um visual, quando a gente mostra e eles veem ali a história. Porque essa idade, eles já estão em fase de imaginação. Eles já conseguem imaginar, né? Eles conseguem fazer uma imaginação incrível. Então, assim, contando desta forma, eles vão estar bem participativos. E depois, você pode até agradecer aos pais da criança que esteve ali presente, que ajudou na escola bíblica, né? As crianças peçam para dar uma salva de palmas para os pais, e aí se despedir, e você dá início a continuar a sua aula da escola bíblica. Após vocês despedirem os pais do seu pequeno escolhido ali para participar daquela encenação da história, vamos dizer agora para guardar no coração. Aí você diz, ó, criança, o que nós vamos trazer hoje para guardar no coração? Eu fiz assim, né? E aí você diz, então Jesus voltou aos seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. Então é isso que você enfatiza. Jesus, desde criança, sempre obedeceu os pais, porque era uma promessa de Deus que Deus ordenou. Então precisamos obedecer, crianças. E daí você pode também estar trazendo como uma sugestão da nossa revista, a parte criativa, né? A oficina criativa, que traz algumas palavras, né? De obediência, de amor, paz. E aí você pode estar fazendo com uma árvore, como é sugerido, mas eu fiz fichas de raspa-raspa. Isso eles vão amar. Então, você também pode fazer para guardar no coração uma palavra cada fichinha e dar para cada criança, né? Para que depois, ao raspar, eles possam montar junto na sala com você o para guardar no coração e as outras palavras sugeridas ali na oficina criativa. A forma de como fazer essa raspa-raspa, fichinhas que eles vão amar, querer raspar e descobrir qual é a palavra ali, e aí uns vão saber ler, outros não, daí você vai ajudar, tem no nosso subsídio em PDF. Pode entrar lá que tem toda a receitinha de como fazer, né? Eu só trouxe alguns para você visualizar, que está, ó. Aí vamos raspar, ó. Eu fiz de giz de cera
Porque se você faz de caneta ou no computador, fica muito mais escuro por a letra ser preta. Aí demora a você terminar a sua palavra, né? Mas você pode fazer com a letra que você quiser. É bem simples, é feito de cartolina, fita adesiva e guache. Não tem muito segredo. Mas o nosso PDF explica bem certinho como fazer. Aí aqui, ó, palavra perdão, que é uma das palavras da oficina criativa, né? São algumas palavras: perdão, paz, oração, a palavra. E daí você pode fazer junto também, se você tem bastante criança, para não ficar nenhuma criança sem receber o raspa-raspa. Se você tem pouco, ótimo, pode fazer apenas as palavras da oficina criativa. Mas se você tem bastante, faça com que eles montem o para guardar no coração. Aí você vai montando ali na sala com eles, no painelzinho que você tem, ou no quadro, né? Para que possa ficar ali juntinho. E aí as outras palavras da oficina, você vai fazendo uma ponte com aquela do para guardar no coração. Quais são as palavras de obediência? Para obedecer precisamos ter amor. Para obedecer precisamos orar. Para obedecer precisamos ter a paz. Sempre sermos paz. Para obedecer precisamos ler a palavra de Deus, né? Então tem todas aquelas palavras da oficina. Em seguida, né, você pode também estar fazendo a atividade da nossa lição com eles. Porque os pais compram a lição e querem que as crianças também façam algo. Se eles levam as lições para casa, tem que ter as atividades prontas, né? Feitas, que vai ter tempo para você fazer, né? Normalmente nós temos 1 hora de escola bíblica com os pequenos. E daí eles são muito construtivos, né? E fazem coisas bem rápidas. E daí então temos que ter bastante atividade. Quanto mais atividades para eles, mais dinâmicas, né? Menos eles vão ficar ociosos, menos eles vão conversar. Faça um teste. Faça um teste assim, bote bastante atividade, traga da lição, traga paralelo a outra atividade, uma dinâmica. Eu gosto, porque daí eles são mais participativos, mais colaborativos, né? E aí eles conversam menos, participam mais, prestam mais atenção e vai ser uma aula muito, mas muito produtiva, né? E aí, você, para finalizar, ou você pode também estar no início da aula, entregar o caderninho deles, do plano de frequência da chuva de bênção, né, para entregar os corações daquela aula, né? O meu já está quase finalizado e aí você vai colocando, só dando corações para ele colocando os seus coraçõezinhos, porque no final do trimestre, que já estamos na metade, né, praticamente do nosso trimestre, aí eles vão poder levar o caderninho. Neste meu aqui, prof, ao finalizar, eu fiz um marca-página, né? Daí coloquei um coração, você pode colocar uma nuvem, né? De menino e de menina, você pode fazer como você quiser. Use sua criatividade, né? Coloque no site, no Face, tem o meu WhatsApp, meu telefone, pode estar encontrando contato comigo, estou para tirar as dúvidas, se necessário, para ajudar, para contribuir com a Escola Bíblica Dominical. Para mim é um prazer estar aqui gravando essas aulas, né, para que possa ter um crescimento, mas um crescimento de aprendizado, né, para você, professor, ser instrumento, ser usado para os nossos pequenos, que eles possam guardar a palavra de Deus no coração, aquela semente ela possa crescer, porque muitas vezes é um resultado a longo prazo, né? Não é um resultado a curto prazo, quando a gente está ali ensinando aos nossos pequenos. São sementes colocadas, é uma semente colocada que você tem que estar regando, estar cuidando. Quando é que você vai colher esses frutos? Na fase do adulto, na fase do jovem, muitas vezes na transição do adolescente para o jovem, que deles vão refletir, vão entender tudo aquilo que ele tem que fazer de servir ao Senhor, né? E aí você está segurando nossos pequenos cada vez mais na palavra do Senhor, na obediência, que eles precisam ser obedientes aos seus pais, submissos aos seus pais, que o pai e a mãe, eles precisam honrar, assim como Jesus, mesmo sendo Jesus, sabendo tudo que ele tinha, o conhecimento, o poder que ele possuía, ele obedeceu sempre aos seus pais. E por ele obedecer sempre aos seus pais, mesmo o pai dele, Deus, né, que ele também obedecia, ele era abençoado. E abençoava, né, aquele que os seguia. Explique bem isso para ele.
né? E aí as crianças vão refletindo, entendendo todo esse processo de desobediência e obediência. Obedecer traz frutos bons, desobedecer traz frutos ruins, estragado, né? Você também pode fazer uma experiência assim deles experimentarem uma fruta boa e daquela fruta meio estragada, você vê se eles querem comer. Também é uma dinâmica muito boa que eu também trago como sugestão. Outra sugestão é o louvor, né? Está no link em nosso PDF, um louvor que fala sobre obediência aos pais. Você pode estar colocando ali para os nossos pequenos. Não coloque apenas no final, depois que você termina a sua aula, para eles ouvirem, para estar encerrando, né? Ou só no início, aquele louvor só no início. A criança ela tem uma facilidade muito grande de memorização por vários momentos. A criança, ela tanto pode memorizar, está escrevendo e está ouvindo, porque ela tem múltiplas ações na hora ali da sua idade, né? Elas são crianças, muitas vezes elas são inquietas. Por quê? Porque elas estão em processo de aprendizado. Então elas aprendem vendo, ouvindo, falando. Por isso que eles são muito falantes, né? Gostam de conversar e pintam e conversam e saem do lugar. E eles estão atentos a tudo que eles estão fazendo ao mesmo tempo. Então você pode colocar o louvor na hora da atividade, quando eles estiverem raspando, na hora da atividade da lição que está sendo sugerida, na hora da atividade do caderno de plano de frequência. Então coloque o louvor em vários momentos. Num sonzinho ambiente, baixinho, não precisa ser muito alto, né? Eles também se acalmam, se quietos, porque eles se concentram no louvor e no que eles estão fazendo. Então eles estão fazendo o quê? 2 tipos de aprendizagem, trabalhando 2 tipos de sensor, né? O sensorial, que é a audição e a visão, e a coordenação, e a concentração, né? Então a criança ela precisa de várias coisas ao mesmo tempo para elas estarem concentradas. Faça esse teste também, coloque o louvor na hora das atividades, né? Participe ali com ele, fique em volta dele, participem na sala, ande na sala para ver as atividades. Elogie as atividades das suas crianças, elogie a colagem do caderno, diga que a letra dele é bonita, diga que a pintura está bonita, elogie. Quanto mais você elogiar a sua criança, mais ela tem amor, mais ela ama, né? E é isso que nós estamos sendo como mediadores, ensinar a amar, né? A amar a Ele mesmo, a amar o próximo, ao outro, a amar a Jesus Cristo, né? Que é o nosso maior objetivo na escola bíblica, ensinar o Evangelho para nossas crianças, ensinar a Ele a servir a Deus, né? E é através do amor. Se você dá este amor para Ele, que muitas vezes, por mais que somos filhos de pais cristãos, muitas vezes Ele não recebe tanto amor assim em casa. Às vezes porque o pai está muito ausente, trabalha demais. Às vezes a mãe tem muitos afazeres, trabalha, cuida de casa, do irmão pequeno, né? E às vezes não recebe tanto amor, às vezes não recebe uma atenção que muitas vezes eles queriam ou necessitam. E na escola bíblica, se você dá esta atenção para ele, especial, individual de cada um, você vai conquistar a sua criança. E eles não vão querer mais faltar a sua escola bíblica pelo amor que você tem para eles. É isso que eu tenho dado nesta gravação, nesta aula, né? E espero que tenha uma boa aula. Visite o nosso site, faça os comentários. Estamos para ajudar o mais possível que estiver ao meu alcance. Eu agradeço a todos os professores da escola bíblica, a todos, e uma paz do Senhor. Amém. Fique com Deus. E até a próxima aula.